prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4. Vamos agora à página 100, Martírio do Anabatista Benedetto da Solo. Bom, esse Benedetto da Solo, ele é um anabatista da Itália. A Itália era uma região assim, extremamente radical na perseguição aos anabatistas. Ok? Por quê? Porque era uma região dominada mesmo pelo catolicismo. Tá bom? Então, o item 65 da página 100 do nosso material didático, falando desse Benedetto da Solo. Bom, ele vai ser martirizado em 1551 da era cristã, ok? Diz a história que ele era um bispo católico, só que ele abandonou o catolicismo e se converteu em alguma igreja anabatista. Aqueles bispos que ficavam no interior, normalmente, às vezes, tinham contato com igrejas anabatistas. E alguns, convivendo com aqueles cristãos que tinham uma boa palavra de fé, um bom exemplo de fé, eles acabavam acreditando na doutrina anabatista, vendo que batismo de recém-nascido não é bíblico, né? Então, Benedetto foi um desses, ok? O comentário diz: o bispo anabatista Benedetto da Solo também ensinava a fé em um só Deus, um só Jesus Cristo, nosso Senhor e Mediador, e a caridade com o próximo, porque no dia do juízo, dizia Benedetto, não nos perguntarão outra coisa senão se demos de comer aos famintos, de beber aos sedentos, se vestimos os sem roupas, visitamos os enfermos, demos pouso para os que passavam, sendo esses os fundamentos da caridade. Bom, esse homem ele vai ser preso pela Igreja Católica, ele vai ser acusado de duas coisas. Primeiro, ele foi acusado de rebatismo, né? De adotar o batismo de adulto e automaticamente aceitar um rebatismo. E ele também foi acusado de rejeitar a doutrina da Trindade. Aqui eu quero aproveitar para dar uma explicação para vocês sobre essa questão da doutrina da Trindade, que nós veremos dois homens em seguida, nesse período, que foram mortos, acusados exatamente por rejeitarem a doutrina da Trindade. O primeiro foi esse Benedetto, tá bom? E é claro que ele vivendo na Itália, foi a Igreja Católica que o matou. Então o que ocorre? A Igreja Católica, ela pegava qualquer motivo para poder matar um anabatista, né? Que ela chamava de herege. E a questão da Trindade, irmãos, como que vocês devem definir a Trindade, o que é, né, o ensino bíblico? O ensino bíblico, nós acreditamos em um Deus, nós somos monoteístas, esse é o nosso dogma, tá bom? O nosso Deus, na Bíblia Sagrada, ele aparece na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós falamos de três pessoas, um Deus. Tem pessoas que falam o seguinte: Levi, eu concordo com essa definição. Um Deus manifesta em três pessoas. Mas o nome Trindade, ele não significa três pessoas, ele significa três deuses. Então eu não gosto do termo Trindade, porque significa três deuses. Na verdade, o termo Trindade não significa três deuses, significa trino, né, ligado a pessoas, e não a deuses, porque nós acreditamos em um Deus só. Então, nessa discussão, ela fica no significado da palavra Trindade. Será que ela significa três deuses, ou ela significa um Deus, ok? Manifesta em três pessoas? Essa é a questão da doutrina da Trindade. Nós veremos dois homens que serão mortos, inclusive eram anabatistas, que foram acusados pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. Um vai ser morto pelos católicos, outro por Calvino, né? Que vão ser acusados exatamente de rejeitarem a doutrina da Trindade.
Bom, se a pessoa disser que o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, ou o Espírito Santo não é Deus, nós entendemos que essa pessoa ela está pregando uma doutrina errada. Tá bom? Está pregando uma doutrina errada. É um Deus manifesto em três pessoas. O Filho é Deus? Sim, a Bíblia chama Jesus de Deus em diversos momentos. O mesmo Espírito Santo, claro, o Pai, ok? Mas é um Deus. Uma coisa eu corrijo nos meus escritos quando se fala no dogma da Trindade. Eu digo o seguinte, na verdade não existe dogma da Trindade. Dogma da Trindade foi criado pela Igreja Católica, botar ela como dogma. O ensino sobre a Trindade não foi criado pela Igreja Católica. Isso a história comprova. Foi até um anabatista da igreja de Montano, uma igreja pentecostal, um homem chamado Tertuliano, ok? Que ele foi o primeiro na história a usar esse termo Trindade. E ele acreditava em um Deus manifesto em três pessoas. Ok? Então, esse debate sobre o significado da palavra Trindade, ele acaba ficando meio sem sentido, porque a palavra Trindade não significa três deuses, mas tem alguns que acham que sim. Então, eles rejeitam a palavra Trindade, mas acreditam no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso não está errado. Né? Isso não é heresia. Mas o que a Igreja Católica fazia para isso, ela matava. Principalmente ela queria matar igrejas anabatistas. Desde o princípio a Igreja Católica está fazendo essa perseguição. Ok? Então Benedetto foi um bispo ali perto do ano 1551. Nós já estávamos ali há 34 anos do protesto de Lutero. A Itália, as igrejas anabatistas que viviam lá, viviam escondidas, mas às vezes aparecia quando um padre ou um cidadão comum se convertia nessa igreja anabatista e pedia para ser batizado, que a Igreja Católica dizia que era um rebatismo. Benedetto foi um desses casos, né? Okay? Que acabou, infelizmente, sendo morto.